Boa noite, pessoal. Estamos iniciando a nossa conversa de hoje e então estamos com uma série de lives cujo objetivo principal é trabalhar e conversar com os professores dos cursos de pós-graduação da nossa IACS Faz Saúde. Nós temos diversos cursos de pós-graduação e a ideia é, a partir de agora, passar a conversar com eles sobre diferentes temas e um bate-papo. Vocês que estão entrando aí, sejam bem-vindos e podem, por favor, fazer eventualmente um comentário, uma pergunta, né? Eu agradeço a todos vocês já pela presença e eu vou dizer que a ideia dessas conversas, justamente, elas se dão no sentido de atualizarmos algumas coisas relacionadas a esses momentos que a gente vive. Primeiramente, eu preciso agradecer os nossos apoiadores, os nossos parceiros. Nós estamos com a FEUSul, que é a Federação dos Hospitais do Rio Grande do Sul. Agradeço imensamente a pessoa do presidente, Dr. Cláudio Algaier, que é um apoiador de todas as iniciativas. O Sindicato dos Hospitais de Porto Alegre, na pessoa do seu presidente, Chazan, e a nossa parceira de sempre, a Alessandra Deves, a Associação dos Hospitais do Rio Grande do Sul também, o Setor Saúde, que hoje é um site que eu recomendo fortemente para quem quiser se atualizar nas questões relacionadas à saúde do Estado, da cidade e do Brasil, e também ao IACS Acreditação Hospitalar. Então, esses são os nossos patrocinadores, a quem eu agradeço imensamente por esse apoio. Eu tenho dito que existem vários fatos que marcam e modificam a história ao longo dos tempos. E essas modificações são definitivas. A live é um exemplo disso, né? Nós praticamente não usávamos e, a partir de agora, a gente está tendo até várias lives, até demais já. Mas a nossa ideia é um bate-papo rápido. E essas modificações da história, elas são feitas por guerras, por revoluções e por pandemias. E a gente está vivendo algo inédito nas nossas vidas agora, que é essa pandemia do Covid. Mas, sem muita demora, eu gostaria de introduzir e apresentar o nosso convidado de hoje, um grande amigo, grande parceiro de motociclismo também, verdade. O Robson Morales, que já está conosco. O Robson é professor dos cursos de pós-graduação da Faz Saúde, do IACS, é especialista em finanças e gestão da saúde, é mestre em engenharia de produção, já esteve em Harvard fazendo umas imersões, enfim, o Robson é um professor de altíssimo padrão, alto nível. Eu tenho muita felicidade de contar com a amizade e o apoio dele em todas as nossas atividades. Sem mais demora, o nosso tema de hoje é sobre o papel do gestor hospitalar nos momentos de crise. Infelizmente, vivemos um deles, importante, forte, e o Robson vai nos brindar um pouquinho sobre essa questão e algumas coisas, planos de contingência que ele já fez aí em outras situações. Robson, muito obrigado por ser parceiro de todas as horas. E a palavra sua, eu fico aqui te acompanhando e, eventualmente, te interrompo com alguma questão do pessoal que está nos acompanhando. Ok? Certo, certo. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Obrigado aos patrocinadores também. Professor Petri também,
parceirão, amigo, enfim, muito obrigado mesmo pelo convite também. O que nós vamos falar aqui, né, é um pouco da minha experiência que eu vivi agora nos últimos dias, eu diria assim, para a estruturação de um hospital no momento de Covid. Fiquem totalmente à vontade para fazer perguntas, o professor Petri também vai centralizar algumas perguntas ali, mas a ideia é que a gente possa fazer um bate-papo e trocar algumas ideias, algumas informações, né, a respeito dessa experiência aí. Tem uma teoria, né, que são 5 passos de contingência, né? Então, né, nesse modelo agora de Covid, em que os hospitais foram surpreendidos, e eu confesso para vocês que quando começaram os primeiros casos, né, lá na Ásia, eu ainda comentei com a minha filha, não, isso não vai chegar aqui. Né? Eu tive esse sentimento, assim. E, para nossa surpresa, ele começou a surgir e cada vez mais perto, e aí nós tivemos que tomar as providências, né, para adequar a instituição, né, nessa realidade. Mas o mais importante de tudo, né, que a gente tem que ter num momento desses, é tranquilidade. É calma, tranquilidade e saber entender e respeitar cada time das pessoas que fazem parte da sua equipe, né? Então, só para ter uma ideia, assim, primeiro de tudo, que é importante, é criar um comitê de crise, né? E esse comitê ele tem que ser multidisciplinar, né? Chegou um determinado momento lá na instituição que eu disse o seguinte, olha, a gente só vai seguir aquilo que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar determinar. Ninguém mais tem autoridade dentro da instituição que não seja essa equipe, né? E a partir da equipe de CCIH, é uma equipe que também tem o amparo do Qualis, lá do Rodrigo também, foi importante a gente poder definir a partir dali os protocolos e as condutas a serem, né, adotadas e seguidas. Então, primeiro de tudo, comitê de crise, definir quem vai ser o líder desse comitê, no caso de uma pandemia dessas, tem que ser a CCIH à frente do projeto, e a gente, enquanto gestor, dando condições e amparo para que eles consigam trabalhar e consigam implantar as metodologias. Então, comitê de crise, né, e basicamente, próximo passo é segregação do fluxo de pacientes, né, então nós não podemos correr o risco de misturar os pacientes, seja o paciente suspeito, né, ou seja aquele paciente que chega num pronto atendimento com uma lesão no tornozelo, por exemplo, uma dor torácica ou uma suspeita de AVC. Então, esses públicos diferentes, a gente precisa imediatamente filtrar eles na entrada de um pronto atendimento. E para que isso aconteça, você tem que criar 2 fluxos, naturalmente. O fluxo tradicional e aquele fluxo que vai direcionar as síndromes respiratórias. E aí, gente, é a questão de aprendizado, né? É tudo correndo, tudo contra o tempo, e aquela neurose que a gente tem que todo mundo é um potencial transmissor de Covid. Né? Sendo assim, até teve uma experiência bem interessante, que a gente fala o tempo todo da linha de frente, né? E é fantástico o trabalho que está acontecendo com a linha de frente. Mas a gente não pode deixar de observar a retaguarda. Porque para montar essas estruturas definidas lá pela CCIH, você precisa da equipe de manutenção de uma instituição. Você precisa do eletricista, do pedreiro, do marceneiro, você precisa do pessoal da higienização. Então, você tem que envolver todo o corpo, toda a equipe, para que essa equipe consiga fazer parte de um momento que, literalmente, a pessoa que faz higienização, ela também está salvando vidas. Né? E dentro dessa dinâmica, a importância, muitas vezes, isso aconteceu, teve um momento, como nós não podíamos, o comitê de crise começou a se reunindo em uma mesa. Depois nós estávamos todos numa área assim, do hospital, com 10 pessoas, e de repente, não pode mais. Então a gente passou a fazer reuniões no estacionamento, no pátio do hospital, todos afastados. Então, uma certeza que se tem para todo gestor é que tudo pode mudar amanhã. E que em determinados momentos eu tive 2 médicos, cada um de uma especialidade já queria voltar a atuar e a outra especialidade queria segurar. Daí eu tive que fazer consenso dos 2 e em um determinado momento fazer um acordo. Pessoal, o que nós definirmos hoje, amanhã pode não ser mais verdade e a gente tem que voltar atrás. Então, essa certeza, essa tranquilidade em que a gente não sabe tudo, né, porque o próprio professor Petri aí já lançou, né, artigos e documentos sobre epidemiologia, a gente não consegue saber tudo, não sabe o que vai acontecer, não sabe o grau de influência. Cada região tem um comportamento, então a gente tem que estar muito com o coração aberto.
Então, segregação do fluxo, né? Outra questão importantíssima, né? Que muitos hospitais estão fazendo, e talvez esta seja o maior drama financeiro que os hospitais vão começar a viver agora nos próximos meses, que é a suspensão das cirurgias eletivas. Né? Então, o Brasil, o mundo todo fez campanhas em que o hospital não é um lugar perigoso. Né? A gente recebe lá, o hospital, o lugar mais perigoso que tem. Mas eu confesso para vocês que dentro do hospital, conhecendo os fluxos e sabendo onde eu posso me deslocar, eu tenho muito mais medo de ir no supermercado do que andar dentro do hospital. No hospital está tudo desenhado, está tudo lá, os fluxos, você consegue circular com tranquilidade, né? Toma as precauções, toma os cuidados. Agora, dentro de um supermercado, eu acho o lugar mais perigoso que tem hoje em dia, né? Diga. Eu quero saudar o pessoal que está entrando aí, várias pessoas te elogiando, acenando e agradecer. Um abraço aí. E eu já quero te passar uma questão rápida a propósito disso. De fato, nós estamos vivendo uma situação nova. Nem mesmo entre nós, epidemiologistas, há um consenso. Existem várias opiniões. Como que tu, como gestor, tentando nesse comitê de crise, enfrentou a situação de opiniões divergentes? Porque a gente ouve aí opiniões, eu digo, abalizadas, científicas. Não essas opiniões que muitas vezes a gente ouve e não são lá muito sérias, mas pessoas que são da área e que têm opiniões diferentes. Como é que tu conseguiu conciliar essa situação e contornar esses processos, essas alterações de fluxos, por exemplo? Eu adotei para mim, como referência, o site da Secretaria Estadual de Saúde. Então, é o único site que eu estudo, que eu acompanho, que eu avalio, e eu tento fazer uma interpretação daqueles movimentos que estão ali apresentados no site do Secretaria Municipal de Saúde. Muito embora os lançamentos das informações tenham um delay. Teve um determinado momento que eu enxerguei um platô ali de 600 casos no estado, e eu ainda comentei com um colega, eu disse assim, olha, se essa semana a gente continuar com esses 600 casos, semana que vem a gente já pode pensar em abrir uma sala cirúrgica. Só que 3 dias depois, esse delay eram exames que estavam em processamento que não tinham sido lançados no site. Aí quando lançou, disparou de novo. Opa, o que eu falei ontem não está valendo mais, né? Volta atrás. Então, vários amigos, até por saberem que a gente trabalha no meio da saúde, né? Ficam questionando sobre cloroquina, sobre uma e outra situação, isso contamina, aquilo não contamina, o que pode, o que não pode. Né? Eu confesso para ti que esses grupos de WhatsApp eu evito emitir qualquer tipo de opinião. Eu pego artigos reconhecidos e tento me balizar por aquilo. E televisão, eu acho que ela atrapalha muito. Ligar a TV, o horário do Jornal Nacional, por exemplo, me atrapalha muito. É só tragédia e a gente não valoriza as pessoas que foram salvas. Né? Aquela atividade que os hospitais fazem hoje, de esperar que o paciente que deu alta de uma UTI, depois de longos dias, né, a gente sabe que longos dias na UTI, as complicações que vêm a partir daí, e essa pessoa ter alta, né, eu tenho uma foto lá do hospital com o fisioterapeuta com os braços para cima, assim, vibrando, que o paciente estava tendo alta, no momento da foto, assim, né? E quando esse paciente passa pelo corredor, todo mundo aplaudindo, naquele momento você tem que trazer todos. É médico, é enfermeiro, é técnico, fisioterapeuta, higienização, manutenção, porque todos fizeram, de uma forma ou de outra, uma contribuição para o sucesso daquele tratamento, né? Daquela alta que o paciente está tendo. Perfeito. Robson, a gente está vendo aí realmente uma questão muito dinâmica. Nos próprios dados que eu, como epidemiologista, mais acompanho, a questão de dados, tem mudado realmente bastante. Nós, infelizmente, no Brasil, ontem tivemos mais de 1.000 mortes. Né? Sim. Até que ponto, e eu já estou pegando aí algumas informações de pessoas que estão nos acompanhando, até que ponto a falta de uma coordenação central, porque o nosso presidente nunca teve uma atitude de liderança nessa questão, chamou de gripezinha, menosprezou mortes, enfim.
Mas até que ponto o Ministério, uma questão de liderança, assim, com um norte, um protocolo, faz falta? E já vou juntar com uma pergunta de alguém aí que está nos acompanhando, e nós já estamos chegando a 80 pessoas. Olha aí. Agradeço a todos novamente. É a questão da cloroquina. Se tem algum protocolo para o hospital usar ou não usar cloroquina, como é que vai ficar essa questão? Pois é, primeira a resposta com relação à liderança, né? Em qualquer ambiente, seja ele empresarial, seja na família, qualquer lugar, se não houver uma liderança, o pessoal se perde. Tem que haver alguém que diga o caminho, alguém que dê o norte, que diga para onde vai. Então, o que a gente aprende em planejamento estratégico, enfim, tem que ter uma liderança, né? Tem alguém que vai dizer a missão, a visão e para onde nós vamos. E essa pessoa tem que, pessoal, é por aqui, esse é o caminho, vamos para lá. O que está acontecendo com o Brasil é diferente de muitos outros países, é que nos outros países eles estão todos brigando contra o vírus. Aqui no Brasil estão brigando contra o vírus e entre si. Então tem muito desperdício de energia, muita fofoca, muita intriga, por isso que eu estou evitando ver televisão, sabe? Porque é muita fofoca, muita intriga, fulano disse tal coisa, ciclano disse outra. Vê uma reportagem falando bem da cloroquina, logo atrás uma outra reportagem dizendo que, abominando. Né? Então, o mais importante de tudo é seguir efetivamente, e essa semana teve um documento pelos principais órgãos médicos, né, falando sobre a utilização desses medicamentos. Então, acho que tem que seguir, tem gente estudando para isso, né? Teve um determinado momento, a questão de uns 20 dias atrás, o pessoal começou a falar das embolias que ocorrem, né, e muitos dos óbitos, a parte deles vem de embolia pulmonar associado ao tratamento do Covid. Então, tem profissionais técnicos, farmacêuticos, médicos, profissionais que podem efetivamente buscar essa solução. Agora, o importante destacar é que tem que ter comprovação científica. Por essa razão, os hospitais precisam pedir autorização para os pacientes para o uso da cloroquina. Porque ainda não existe comprovação científica. Robson, tu sabes que eu faço consultoria para algumas revistas como revisor de artigos a serem publicados. E de fato, a gente ainda não tem nenhuma comprovação científica de que a cloroquina seja eficiente para todos. Mas, eventualmente, a critério médico, alguns pacientes têm se beneficiado dela. Ela tem efeitos colaterais, enfim, também não é um medicamento desprezível e ele é adequado e há muitos anos indicado para outras doenças autoimunes, né? A pergunta, Robson, que tem aparecido aqui é em relação ao plano de contingência, né? Sim. A ideia é assim, o que mudou? O Covid-19 veio mudar demais a rotina do hospital, porque sempre se trabalhou controle de infecção, enfim, isso não é novo, né? Mas as principais mudanças, o que tu recomendaria para os nossos alunos que estão assistindo aí, e muitos são da área da gestão propriamente dita? Sim, sim. Primeiro de tudo é que com a reorganização, tanto administrativa quanto assistencial, redesenho de novos fluxos, novos processos, tudo isso mudou a circulação do hospital. Nós tivemos uma experiência bem interessante que em um determinado momento, no terceiro, quarto dia de implantação de um determinado fluxo lá de pacientes, alguém reclamou, mas o pessoal da higienização está cruzando esse fluxo, eles não eram para ter cruzado. Tá, mas quem orientou eles? Uma vez que todos os dias os fluxos estão sendo revistos. Então, a gente teve um consenso entre o grupo e eu tive pessoas muito especiais participando disso, doutor Pettini, enfermeira Cleira, enfermeira Tagiane, doutor Márcio, então, pessoas muito dedicadas, que eu literalmente teve um determinado momento que eu via eles na calçada do hospital, com um papel na parede, redesenhando o fluxo. Né? Mas a gente, além de desenhar um fluxo e estabelecer esse novo formato, a gente precisa repassar para as pessoas. Aquela velha história, treinar e capacitar as pessoas. Então, em determinado momento que se desenhou todos esses fluxos, foi importante parar tudo,
faz com que as pessoas entendam, conheçam os fluxos, treinem esse novo modelo, porque quando efetivamente chegar um paciente, né, suspeito, a gente saiba se comportar dentro desse novo modelo. Então, isso muda completamente os caminhos dentro da instituição. Outra coisa importante, você precisa ter um vestiário paralelo para as pessoas. Você precisa ter um refeitório paralelo. Você precisa ter uma série de ações paralelas. E isso demanda custos. E uma coisa importante, tudo isso paralelo, sem perder o respeito, né, com as pessoas que estão ali trabalhando, porque muitas vezes é o pessoal que está lá na linha de frente, você tem que respeitar, cultivar essas pessoas, mas elas estão se vestindo lá atrás do hospital num container. Ou estão utilizando um refeitório improvisado para não ficar junto com os demais administrativos, no caso, né? Então, isso é extremamente importante. Mas o que mais chama atenção, isso é um reflexo que os hospitais vão ter agora nos próximos meses, é efetivamente o processo de redução das cirurgias eletivas. E a gente sabe que toda instituição de saúde, o pronto atendimento é uma área menos geradora de resultado. Ela é custo, o pronto atendimento, mas é aquele gerador de demanda para as outras áreas geradoras de receita do hospital. Então, chegou no pronto atendimento, o paciente vai para bloco cirúrgico, internação, UTI, ele vai gerar receita dentro do hospital. Pronto atendimento não, ele é negativo. Tem adicional noturno, insalubridade, uma série de custos que fazem com que a operação seja negativa. Só que hoje em dia, o hospital tem somente a receita de um pronto atendimento, qualquer hospital hoje, com uma produção muito reduzida, de 30% a 40% da sua normalidade, porque as pessoas estão evitando chegar no hospital. E aquelas cirurgias eletivas que geravam UTI, bloco cirúrgico, internação, que compensavam, né, essa falta de receita para o atendimento, elas não existem, não estão existindo. Então, naturalmente, as instituições hospitalares vão passar nos próximos meses por questões de problemas financeiros, problemas de caixa mesmo. Por outro lado, as fontes pagadoras, né, os planos de saúde, eles trabalham com a questão da sinistralidade. Então, quanto menos pessoas dentro do hospital gerando despesa, melhor o caixa dos pagadores, das operadoras de plano de saúde. Né? Então, existe esses dois lados. Por outro lado, ainda tem um outro componente, né, uma outra variável, né, que dentro desse ambiente nunca tem duas variáveis, né, é 3 ou mais, que é os pagadores, aqueles que compram plano de saúde. Se as empresas estão enxugando, demitindo pessoas, né, naturalmente vão deixar de ter plano de saúde, essas pessoas. E a falta de plano de saúde não vai pagar a operadora, e a operadora vai ter uma sinistralidade mais baixa, porém, né, vai ter uma inadimplência muito alta. Então, todas essas variáveis fazem com que esse ambiente seja compradores de serviços, seja operadores de plano de saúde, sejam hospitais, eles estejam se readequar para um novo momento. Perfeito. Robson, nós estamos aí com bastante gente nos saudando, estão participando vários alunos, amigos, colegas, professores. Então, mais uma saudação a todos e um agradecimento por participar. Tem uma questão que está surgindo, Robson, que há uma dúvida. A Prefeitura Municipal de Porto Alegre não tem divulgado os bairros ou os locais de onde provém mais casos. Teve uma matéria agora na Zero Hora desta semana, que eu, inclusive, fui convidado para participar, escrevi a minha opinião. E, enfim, eu queria saber, e há algumas perguntas nesse sentido, como é que tu vê essa questão da divulgação dos bairros? A minha opinião, eu escrevi na Zero Hora, nem quero externar agora para não poluir e influenciar ninguém. Mas como é que tu vês isso, Robson, para um gestor, né? Porque está muito claro que a eficiência da gestão sempre foi importante e no momento de crise ela é vital. Mas, então, dentro dessa organização de fluxos, como é que tu vê a questão da divulgação das zonas de onde provém os casos? Eu acho extremamente importante, é fundamental. É fundamental. Dia desses eu estava comentando num grupo de amigos, né, que eu ficava muito contrariado em passar, porque eu só circulo da casa para o trabalho para casa, né, e com muito medo vou no supermercado, eu digo, né.
Mas eu diria o seguinte, Petri, me chama a atenção você passar pelo gasômetro, por exemplo, e aquela região ali está interditada pela EPTC para que as pessoas possam circular neste momento. Eu acho que não tem que haver estímulo nenhum para que as pessoas possam ir para o gasômetro. E depois aparece na TV, né, a cada final de semana, ampliando o volume, a quantidade de pessoas de forma visível. Eles mostraram uma foto de 3 semanas atrás, 2 semanas atrás e este final de semana. A quantidade crescente de pessoas presentes na região ali do gasômetro. Isso nos parques e assim por diante. Porto Alegre é uma cidade de parques, é uma cidade que só tem uma frente para o Guaíba ali, que, enfim, que é onde as pessoas se concentram. Então eu acho que é importante, sim, divulgar por setores, por áreas. A gente percebeu ali, no início disso tudo, percebeu um bairro aqui ali no Moinhos de Vento, né, a quantidade de pessoas o maior volume de pessoas procurando o Hospital Moinhos de Vento. Né? Obviamente, pessoas que viajaram para o exterior, era um grupo de pessoas, né? E agora isso já começa a ir para outras áreas, outras regiões, classe C e D, outras regiões da cidade. E onde as pessoas, como na Itália, várias pessoas moram no mesmo ambiente. Né? Na classe C e D aqui de Porto Alegre, acontece um modelo semelhante ao da Itália, que onde mora o pai, a mãe, o avô e a avó e os filhos, no mesmo ambiente, em poucos metros quadrados. Né? É verdade. A propósito disso, numa outra reportagem da Zero Hora, que eu também colaborei, sobre o avanço da Covid nas periferias. Essa é uma doença epidemiologicamente muito interessante. Ela começa, no Brasil, ela começa com pessoas de classes mais altas que vêm da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, da própria China, de avião de volta para o Brasil, trazendo o vírus. O vírus circulou, viajou com essas pessoas. Aeroporto internacional. E quando a transmissão se tornou comunitária, ela agora começa a se espalhar. E a grande preocupação é que se espalhe justamente para as periferias, onde esse combate é mais difícil de ser feito. Né? Eu tenho dito, Robson, e estou preparando um artigo agora sobre isso, dizendo, tem gente que fala que estamos no mesmo barco. Na verdade, nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos sob o mesmo temporal. A tempestade é a mesma, mas temos barcos completamente diferentes. Como é que tu vê essa questão, então, da proteção, da colaboração das pessoas em relação ao Covid? Essas diferenças, essas desigualdades sociais que a gente agora está começando a perceber, de EPIs que são caros, de álcool gel que é caro, enfim, essa situação toda. Como é que tu vê isso como gestor aí de atenção? Eu acho que nós, gestores, a gente tem que promover a informação. Né? Se não tem álcool gel, vai água e sabão mesmo. Né? Antigamente, né, quando a gente, lá 20, 30 anos atrás, né, os hospitais trabalhavam com água e sabão. Né? A clorofina se usava antigamente, lá 20, 30 anos atrás. Se usava água sanitária dentro de hospitais. Né? Então, tudo é uma evolução. Agora, a informação ela é importante. Uma coisa eu acho que está despertando na humanidade, de uma forma geral, é a ajuda. As pessoas percebem que quando elas cuidam dos outros, elas estão se cuidando. Isso eu tenho então, muitos amigos promovendo, enfim, arrecadação de cesta básica, de álcool gel, distribuindo em comunidades mais carentes, né? Então, eu tenho, enfim, a gente percebe essa ajuda mútua, de certa forma. Agora, muitas pessoas não têm informação. Uma pequena interrupção para tu continuares. Querido amigo e colega Jocelyn Spolaor, está lembrando, nós temos pessoas que, inclusive, não têm água em casa, né? Sim. O problema é de uma magnitude maior, bem maior. Sim. Questões sanitárias mesmo, né? Então, quantos e quantos anos o nosso meio político não se preocupou com a água e com dejetos, enfim, com esgotos de uma cidade? Uma cidade como Porto Alegre, que um percentual ainda muito grande não tem esse acesso. Perfeitamente, bem destacado pelo Jocely. Bom, Robson,
A gente tinha combinado de fazer em torno de 30 minutos para não cansar ninguém, mas tem surgido algumas perguntas e todas elas são legais e importantes. Mas a gente vai começar a encaminhar um finalmente. Certo. Como é que tu vê esse novo decreto aí? Uma pergunta da Sandra. Como é que tu vê esse novo decreto de Porto Alegre com essas liberações agora que a gente está experimentando? Existe uma balança, né? E que a gente tem que buscar esse ponto de equilíbrio, efetivamente, entre as pessoas em casa e a geração de receita, a geração de trabalho, a geração de riqueza das empresas, né? Então, determinadas empresas, olha o que a gente percebe, a quantidade de empresas fechando, empresários fazendo empréstimos para pagar a folha. Então, eu entendo que existem os dois caminhos, né? Um caminho de preservar as vidas, obviamente, e um caminho de preservar a economia. Né? E as pessoas, a gente também tem que entender que as pessoas sem emprego, sem renda, com necessidade de dar comida para os filhos dentro de casa, essas pessoas poderá, eu não sei, Petri, me ajuda nessa resposta, mas vai ter muito pai desesperado fazendo qualquer coisa para conseguir dinheiro, alguma coisa para dar comida para os filhos. Né? E que é uma outra questão de saúde pública que vai vir por aí. Né? Então, isso é preocupante, né? Então, com relação à abertura, a gente vai ter que passar por esse momento. Eu só não sei se é hoje ou amanhã, ou semana que vem. Mas a ideia do Estado de ir testando com esse objetivo, poderá mudar de faixa, de cor e retroceder. Né? E ter isso muito bem claro. Né? Eu posso abrir, posso ir, mas se o indicador do número de leitos de UTI disponíveis chegar lá a 80%, 90%, opa, tá perigoso. É melhor a gente fechar e esperar mais um tempo. Como a gente não sabe tudo ainda, né? São testes, idas e vindas, literalmente ajustando, né, esse movimento. Perfeito. Robson, para a gente começar a caminhar para o final, tu tens também uma visão bem empresarial, uma questão de um residencial, né, o Florence Hotelaria Assistida, e a gente está vendo hoje que os residenciais, pelas razões conhecidas, têm concentrado um número de mortes bastante grande. Como é que tu, como empresário desta área, está manejando essa questão? Pois é, nós temos, hoje em Porto Alegre, nós temos o Modernidade, que é um grupo de residenciais vinculados ao Sindiospa. Né? Então, nós temos todo o apoio do Sindiospa, o Sindicato de Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, que tem esse grupo Modernidade. Este grupo ele é composto de 18 residenciais geriátricos. Eu estou falando isso de um universo de mais de 400 residenciais geriátricos em Porto Alegre. Né? Obviamente que, chegando um vírus no residencial, ele é devastador, seja nos colaboradores, seja nos moradores ali. Esse grupo também trabalhou em conjunto a questão de protocolos. Né? Lá a Florence Hotelaria Assistida, e até eu vi muitas enfermeiras entrando aqui, né, na nossa live, ela é uma alusão à Florence Nightingale. Então, lá na Florence, a gente tomou, entre outras medidas que a gente fez, foi literalmente trazer um vestiário dos colaboradores para a porta da Florence, para a entrada. Então, os colaboradores chegam, trocam de roupa, tomam seu banho, colocam a roupa para trabalhar e trabalham com máscara, com todos o EPI necessário. Então, esses residenciais de Porto Alegre vinculados à modernidade, tudo, nós temos a gente se comunica diariamente. Então, todos estão seguindo esses protocolos, né? E graças a Deus, até o momento, né, a gente vem passando, né, pela crise. Muito bem. Robson, como tuas palavras finais, e de forma reduzida, a gente está vendo que algumas pessoas entraram agora, um pouquinho depois do nosso começo, e, de novo, agradecendo a participação de todos aí. Como mensagem final, tu dirias qual foi a principal lição do Covid para o gestor? Resiliência, sabe? É você saber que não tem a certeza absoluta das suas decisões,
as decisões elas precisam ser tomadas em conjunto. Nesse momento em que a gente possa trabalhar com equipe multidisciplinar, onde você senta numa mesa lá, tem administradores, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, pessoal da CCIH, que você tenha, quanto mais pessoas e inteligência para tomar decisão, inteligência no sentido, contribuição de conhecimento e geração de conhecimento para tomada de decisão. E a certeza absoluta que amanhã essa decisão poderá voltar atrás. E todos abraçados. Né? É muito difícil você trabalhar numa instituição onde tem grupos de pessoas que vão dizer depois, tá vendo? Eu disse, ia dar errado, isso e aquilo. Nesse momento não tem espaço para isso. Você sim vai errar, mas vai voltar atrás, vai corrigir. Né? Então isso é muito importante. E esse espírito de união, de integração, de trabalho em equipe é fundamental, literalmente, para comemorar os avanços, que são avanços diários, né, como os fracassos, né? Tem hospitais aí perdendo pacientes, a gente vê no Brasil todo isso acontecendo. Isso é devastador para quem está ali na linha de frente assistindo tudo isso. E o que é pior ainda, né? Essas pessoas saem da instituição e vão para suas casas, e muitos nem vão para suas casas, estão em hotéis, estão em outros, na casa de parentes, para não chegar perto dos filhos, dos pais de mais idade, assim por diante. Então, é um momento, eu diria assim, de bastante resiliência, trabalho em equipe e integração o tempo todo. E respeito às pessoas. Né? Respeito... esses dias o Torelli fez um comentário numa live com o Salvador Guro, e o Torelli ainda comentou o seguinte, não adianta hoje a gente bater palma para a linha de frente, bater palma para todos esses profissionais, e depois que passar a pandemia, demitir as pessoas, não valorizar as pessoas, não respeitar as pessoas. Então, isso eu acho que todos os gestores precisam ter isso muito transparente, assim. E fazer negociações, inclusive, essas negociações que estão sendo apontadas aí pelo governo. Perfeito. De novo, agradecendo a todos que estão nos acompanhando. Vários elogios para o palestrante aí, todos merecidos. Obrigado, obrigado. Eu não posso deixar de dizer que eu fico muito feliz em ver atualmente uma grande valorização dos profissionais da saúde. E quando eu falo profissional de saúde, eu falo de toda a rede, desde a higiene ao médico, ao gestor, ao enfermeiro, enfim, todos, né, auxiliar de enfermagem, toda essa turma está sendo valorizada e, de fato, eu espero que essa valorização permaneça e que tenha vindo para ficar. Fico muito contente também, Robson, de ver que as pessoas agora estão se dando conta da importância do SUS. Verdade. Um sistema único de saúde fortalecido, que ampare a população como um todo, dentro daqueles princípios de universalidade, de resolutividade, enfim. Um dos ex-ministros da Saúde, que lamentavelmente votou contra a PEC da Saúde, mas depois, quando o ministro, atropelado pela pandemia, se deu conta da importância do trabalhador e do SUS, né? Eu gostaria de frisar isso. Nós estamos encaminhando o encerramento, então. Robson, um agradecimento tremendo para ti, as colocações todas muito pertinentes, muito ponderadas, que eu acho que é um momento de ponderação, né? De resiliência, de empatia, enfim, né? Valoriza-se muito nessa pandemia, além do SUS, dos trabalhadores, o papel de uma gestão, a importância de uma gestão. E eu agradeço, então, Robson, a tua presença e agradeço também a todos que nos acompanharam. E a Cris Germano, aí, minha querida amiga, está pedindo e solicitando que a gente faça mais. E eu já gostaria de deixar dito que a ideia é, sim, repetirmos esses encontros. Eu estou chamando aí de roda de conversa, né? Dedo de prosa, uma coisa mais gaúcha. E a gente vai voltar a conversar com vários professores, diferentes professores da área da pós-graduação lá da FASaúde do IACS. Queria também deixar um agradecimento à Maria Tereza, minha companheira que fez aí um apoio técnico-logístico, a filha do Robson, eu sei que também fez isso por aí. Verdade. Obrigado. E
Eu também gostaria de dizer que estou lançando um livro de epidemiologia e, oportunamente, quando a gente puder se abraçar, ele vai ser lançado ao vivo e que a gente possa, então, compartilhar esses conhecimentos. Pessoal, fiquem ligados, a gente vai divulgar os novos encontros. O Robson certamente vai ter que voltar pela qualidade da fala e pela extensão do assunto. Eu peço desculpa àqueles que perguntaram algumas coisas e a gente não teve tempo para atender a todos. Mas a gente fica à disposição, né, Robson? Sim. E quem quiser seguir esses contatos, por favor, nos procurem pelo Insta, enfim, por todas as redes. Robson, um grande abraço. Obrigado. E obrigado a todos. Obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado. E fica o convite para as próximas. Nos acompanhem sempre. Obrigado pela participação de todos.